Olá pessoal, aqui é o Jordan da Eterna Busca. E aqui no nosso canal a gente vai falar um pouco sobre vários temas. A gente vai falar um pouco sobre os conhecimentos científicos, vamos trazer alguns assuntos de descobertas, algumas curiosidades, alguns assuntos pouco falados fora do meio acadêmico. Vamos trazer também alguns quadros sobre curiosidades e alguns aspectos históricos. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre símbolos, então algumas símbolos importantes para algumas culturas. Vamos trazer um panorama, como isso pode afetar as vidas das pessoas, como isso afeta a nossa vida, entre muitas outras coisas, além de indicações e resenhas também de animes, mangás, séries. E esse é o canal Eterna Busca. Sejam muito bem-vindos, não deixem de se inscrever no nosso canal e também deixar o like aqui nesse vídeo. Olá pessoal, então vamos ao vídeo de hoje, né? O nosso vídeo de hoje, ele é falando um pouco sobre a história dos gatos. A gente vai falar um pouco sobre como foi o processo de domesticação dos gatos e também vamos falar um pouco sobre como os gatos sofrem também com o machismo, né? Como isso afeta também a história e como os gatos vivem nos dias de hoje. Vamos começar com um pouquinho de história, voltando lá para o Egito, né? Vamos voltar a uns 6.000 anos atrás, nos primeiros momentos da domesticação do gato, em que o gato ele começou a ter uma parceria com os humanos quando os humanos começaram a cultivar os grãos. Então, quando você começa a ver os celeiros para guardar os grãos, a gente começa a ter também o surgimento dos ratos. Então, começa a haver grande quantidade de ratos indo atrás dos celeiros, atrás dos grãos nos celeiros, né? E com isso, os ratos atraem uma outra animal também, que são as cobras. Então, quando a sociedade se estabelece em um grupo, a gente começa a ter serpentes e ratos em grandes quantidades indo atrás um do outro. E com isso atrai um terceiro animal que começa a aproximar mais do ser humano, que é o gato. É, Duas espécies vão dar origem ao gato doméstico atual, que é o Felis catus, que é o Felis silvestris, que é uma espécie da Europa, que foi-se mais posteriormente, é, e o Felis libica, que é a espécie original que vai surgir o gato doméstico. Essa espécie ela é uma espécie africana e ela foi as primeiras espécimes, né, segundo o que se compara, tanto do DNA como também das pinturas nas tumbas e nas paredes dos templos, é o mais próximo de como seriam os primeiros gatos que haviam no Egito. O Felis libica, ou líbica, né, é, ele começa a aparecer atrás dos ratos e com isso os humanos começam a vê-lo como um animal importante, como um animal que guarda, que protege os cereais, que é a base da vida, né? Então com isso começa a haver essa parceria entre o humano e os gatos. E essa parceria no Egito, particularmente, vai dar nascimento a uma divindade, uma das mais importantes divindades, que é Bastet. Bastet é essa deusa. Ela é a deusa gato, né? É a deusa guardiã do Egito. Ela guarda a casa imperial, ela também guarda a vida das pessoas. Ela é a deusa da guerra, porque originalmente no Alto Egito era associado com a deusa Leoa, a deusa Sekhmet, que é a deusa da guerra, né? No Baixo Egito, ela era associado, a deusa gato, né, era associado com o gato doméstico, que se tornou a figura de Bastet, que é uma deusa da fertilidade, é uma deusa da maternidade, especialmente, além de também ser uma deusa guerreira. Então, quando o Alto e o Baixo Egito se unem, funde-se as duas divindades, né? A Sekhmet, que é a deusa leoa, e a deusa gato, Bastet, são fundidas em uma única divindade. E essa divindade, ela se personifica no símbolo da mulher. Então, a deusa Bastet, o gato em si, ele é associado com a maternidade, com a feminilidade. Por quê?
as gatas, elas têm geralmente várias crias durante o ano. Então elas podem ter até duas, três crias no ano, né? Com essas várias crias que a gata tem, e a grande proteção que a fêmea tem para com os filhotes, isso tudo gera uma ideia de que a deusa Bastet é o próprio símbolo da fertilidade, o próprio símbolo da feminilidade. E isso, é, o culto dos gatos no Egito acaba se tornando tão poderoso que, por eles protegerem os grãos do Egito, que o Egito naquele momento, né, durante mais de 3 mil anos, ele acabou sendo o celeiro do mundo, né? O Egito valoriza muito esse tesouro nacional que são os gatos. Então, por muito tempo foi crime você exportar os gatos do Egito, assim como também era crime, com pena de morte, você matar um gato no Egito. Então teve um caso famoso em que uma delegação romana chegou no Egito e o próprio e eles acabaram matando um gato, né, no Egito. E aí eles iriam ser linchados pela população, essa delegação romana, e ela só não foi porque o próprio faraó acabou intervindo. Dado esse contexto, a gente entende que a figura do gato e a figura da mulher acabam se fundindo de tal forma que é muito difícil separar um do outro. Então, quando o gato passa a sair do Egito por contrabando e tudo mais, ele vai parar em Roma, entre outros países ali do Mediterrâneo, o culto à deusa Bastet também sai do Egito. E é um culto também associado à figura da mulher, à figura da fertilidade, em que as mulheres oravam à deusa Bastet em busca de proteção, em busca de uma boa gravidez, especialmente as mulheres que não conseguiam ter filhos, rezavam para conseguir ter filhos. Então, por vários milênios, a figura do gato ficou muito associada à figura da mulher. E com o avanço das religiões monoteístas, particularmente, né, do cristianismo, o cristianismo passa a ver a mulher de uma forma diferente do que as religiões pagãs. Então, a construção do cristianismo na Europa, ela se configura de uma forma a tentar romper com seus padrões pagãos. E um dos padrões mais importantes do paganismo estava associado à figura da mulher, especialmente à figura do gato. Então, como romper esse estereótipo que ficou tão unido um no outro? Passou-se por vários séculos em que várias divindades pagãs elas começaram a ser demonificadas, né? Se tornarem demônios dentro da cultura cristã. Numa forma de reverter a imagem no inconsciente das pessoas de que aquelas divindades que eles veneravam eram um demônio. Isso aconteceu particularmente com o deus celta, né? Com o deus Cernunnos, que é aquele deus com os chifres, com as pernas de bode e tudo mais. Que essa divindade, que era muito associada ao princípio masculino, aos campos, essa divindade acabou se associando à figura do demônio. E outra divindade que acabou se associando à figura do demônio é o gato. E o gato, a deusa Bastet, assim como a própria figura da mulher, acabou se convertendo tudo associado à figura do demônio. Então, particularmente durante a Idade Média, com a ascensão da caça às bruxas, com a ascensão do medo e do caos que se instaurou devido às várias pragas que aconteceram na Europa, o gato acabou sendo culpado de muitas delas. E muitas vezes essa culpa associada ao gato vem justamente do processo de domesticação dele. Por quê? Porque o gato, ao contrário dos cães, em que eles foram domesticados com um propósito específico e foram sendo criados raças com um determinado padrão comportamental sendo selecionado para isso, os gatos sempre foram selecionados de modo a que mantivessem os seus instintos. Então, por muito tempo se valorizou muito os gatos que caçam mais, os gatos que são mais livres. Por isso, o processo de apego dos gatos ele é um pouco diferente do apego que os cães têm pelos donos. Especialmente porque os gatos são animais solitários, não são animais, né, gregários, que não formam bandos ou grandes como os cães, não formam as matilhas, né? Então, os gatos, por eles serem animais que têm menos
são menos comuns de formarem grupos, eles são mais independentes. Muito embora eles criem vínculos muito poderosos com aqueles que eles convivem, né? Só que ao invés dos cães, que há uma hierarquização, eles veem aqueles que convivem com eles, os humanos, mais como seus iguais do que como seu superior, né? Então eles veem mais como um amigo, como um companheiro também. Alguém que está ali para dividir todos os momentos em que ele precisa proteger e por quem ele é protegido. Só que nesse contexto em que os gatos saíam, passeavam, exercendo os instintos de caça, as pessoas começaram a temer os gatos, associando essa ideia do paganismo, de que o gato é associado à bruxaria, ao demônio, começou-se a ter vários mitos sobre os gatos. Particularmente com o rabo do gato, por exemplo, que enquanto ele dorme, o rabo se mexe. Então a explicação que algumas pessoas davam para o rabo do gato mexer sozinho é que aquilo era a mão do demônio que controlava enquanto ele dormia. Existiam também a ideia de que as mulheres que moravam sozinhas, que cuidavam de ervas, parteiras e botânicas, né, que cuidavam de produzir os medicamentos, essas mulheres eram as bruxas. E as figuras das bruxas, diretamente associadas à figura do demônio, elas assumiam formas de seduzir as pessoas, de encantar as pessoas. E uma dessas formas seria na forma de gatos. Ou elas podiam assumir várias formas, né? Seus animais, é, a sua forma animal. Então elas podiam assumir a figura de gatos, coelhos, sapos, rãs, mas especialmente a figura do gato como o seu familiar das bruxas ficou muito enraizado na mente das pessoas. Então as pessoas associavam que o gato era como se fosse a alma da bruxa, estava conectado diretamente a isso. Então as pessoas começaram a praguejar contra os gatos e verem os gatos como figuras que traziam a peste. Então, em muitas cidades europeias, os gatos começaram a ser vistos como os portadores de pestes. Eles começaram a ser fortemente caçados e mortos. E isso foi uma das razões, diminuindo os predadores naturais dos ratos, em que pestes associadas aos ratos cresceram tão fortemente nas cidades em que mais se pressionava na caça aos gatos. Porque matando-se cada vez mais gatos, podia-se aumentar cada vez mais a população de ratos. Então, a caça aos gatos, ela também está muito associado ao aumento, à proliferação mais rápida, por exemplo, da peste negra, né, da peste bubônica, que dizimou a Europa. E um outro aspecto é que, por exemplo, o curioso é que houve uma doença muito séria que atacou a vila que foi chamado o surto da dança de São Vito em Metz, na França, em 1344. Nessa cidade da França, esse surto de dança que ocorreu lá foi um surto que ocorreu durante esses períodos de 1300 até 1500, 1600, em que as pessoas começavam a dançar sem parar. E com isso, as pessoas associaram que nessa cidade de Metz, na França, que essa doença era causada pela praga dos gatos. Nessa cidade especificamente, então, começou-se a ter um festival que era realizado todos os anos para afastar essa praga, essa doença, que era a morte de 13 gatos, todos que eram sacrificados, né, engaiolados e mortos, para evitar que essa praga se alastrasse. E esse tipo de festival em que se assassinavam os gatos publicamente para afastar mal dos agouros foi muito comum até bastante tardiamente na Europa, até 1700 ainda havia, até 1800, dependendo da cidade, ainda existiam esses tipos de festivais. E tudo isso, a ideia de que o gato é traiçoeiro, a ideia de que não se pode confiar nos gatos, a ideia de que o gato é um animal que está sempre articulando contra o seu dono, que ele é um animal que está sempre com algum plano traiçoeiro, com aquele seu olhar que fica à espreita, são características que mostram a independência, assim, não que ele seja inato do gato, né, mas sim que as pessoas
percebe as características de independência, de não ser, de alguns indivíduos não ficarem tão próximos dos seus donos, que preferem ter seu espaço próprio, de que eles gostam de passear mais, que eles têm esse espírito um pouco mais livre, é, por conta dos seus instintos que são mantidos, né, que foram mantidos durante esse período da Idade Média, as pessoas o enxergavam como essa criatura maligna. E essas características de ser traiçoeiro, de não ser confiável, de estar sempre com planos malignos, também era uma característica associada às mulheres, aquelas portadoras do pecado. Então, as mulheres durante muito tempo também foram muito temidas, e daí essa figura das bruxas, né? Então, assim, duas figuras que acabaram se tornando muito unidas, que é a figura do gato e a figura da mulher, dado todo esse período histórico, todo esse contexto que a gente já falou. E é daí que a gente vê esse grande preconceito que acaba ocorrendo com os gatos, hoje em dia ainda, né? Esse resquício do passado, esse resquício de vários mitos e lendas que as pessoas têm sobre os gatos. Muitas pessoas odeiam gatos, matam gatos e tudo mais. Então, assim, parte desse preconceito também vem do preconceito para com a própria mulher, dado esse contexto histórico, né? Mas as pessoas, poucas elas sabem disso, mas são as mesmas características que se era desprezada nos gatos, que também se desprezavam nas mulheres, que não se queria nas mulheres, né? Independência, que não se queria liberdade. É, Então, pessoal, basicamente para o vídeo de hoje era esse o panorama que eu queria trazer, esse o contexto. Mas a gente pode falar mais coisas sobre os gatos, porque eu acabei falando mais algumas questões negativas de como os gatos eram vistos, né? De vários rituais macabros que eram feitos, como durante muito tempo, é, se, ao se construir um edifício na Europa, em algumas cidades, se costumava colocar um gato dentro da parede do prédio para afastar maus augúrios. Também teve no próprio cerimônia de coroação da Rainha Elizabeth I foram mortos vários gatos para uma forma de afastar os maus espíritos. Então, assim, nesse vídeo eu trouxe um pouquinho mais desse aspecto de como o preconceito afetou os gatos aqui no Ocidente, mas os gatos têm uma outra perspectiva muito diferente em outros momentos históricos, em outras cidades, particularmente no Oriente. Então, se vocês quiserem saber mais outras coisas sobre os gatos, mais curiosidades sobre como eles eram vistos no Oriente, também curiosidades sobre o comportamento dos gatos, mais curiosidades sobre a própria história de domesticação dos gatos, a gente pode fazer mais um outro vídeo. E gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui. Então deixe seu like no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. E muito obrigado por assistir esse vídeo aqui.